Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqui no recinto e também em casa. Louvado seja Deus. Nós vamos finalizar essa parte da evangelização que fala da santificação. A gente esteve estudando sobre a salvação, então a gente debateu juntos numa aula essa questão de salvo hoje, salvo para sempre, e também se a perda da salvação para um crente genuíno, um crente que está no processo da santificação, realmente seria aplicável, né? Nós estamos estudando a santificação porque a santificação é um processo. Santificar é um verbo grego e também hebraico. Hebraico ele é kadosh e grego é kairos, que significa separado. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nesse mesmo momento Deus nos separou. E a santificação, embora ela tenha a ver com a salvação, ela é um processo. A salvação, quando você recebe Jesus como Salvador, quando você recebe Jesus como Salvador, você é salvo. E isso ninguém pode tirar de você. Quando nós lemos João 10, Jesus fala assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me ouvem, e ninguém as arrebata da minha mão. E a Bíblia fala assim, sobre a coroa da vida, para que ninguém a tome. Esse ninguém aqui é o diabo. Eu me lembro do pastor Antônio Carlos que falava isso, e realmente falou com muita sabedoria. Você é alguém, eu sou alguém, que Jesus veio em obediência a Deus Pai e pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, viveu uma vida limpa, uma vida sem pecado, uma vida que jamais nós poderíamos viver, e deu essa vida, derramando o seu sangue puro para a nossa salvação. Morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ficou 40 dias com os seus discípulos, foi ao céu e voltará, não mais como uma criança, mas voltará como grande juiz sobre toda a terra, julgará os vivos e os mortos segundo as suas obras. Louvado seja o nome de Jesus Cristo e o nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Santificação. Vamos ler alguns versículos, e eu queria que vocês comentassem também, para que a gente possa fazer primeiro uma interpretação, né? Começar a interpretar. Vamos pegar o primeiro versículo que se encontra em Provérbios capítulo 4, verso 18. Quem pode ler, achar? Provérbios fica no meio da Bíblia, tem os Salmos ali. O capítulo 4 é um dos primeiros capítulos desse 31 capítulos de Provérbios. É interessante que existem pessoas que falam de ler o Provérbios de hoje. Então, imagina que julho tem 31 dias e Provérbios tem 31 capítulos, né? É interessante essa prática do Provérbio de hoje. 4:18, o que diz? Mas a vereda do justo é como a luz clara, que clareia mais que até o dia está firmemente estabelecido. Muito bem. Esse versículo em particular, ele fala do processo da santificação, que é um processo de luz na vida da pessoa. O que é vereda? Essa palavra vereda, o que é? Caminho, vereda, senda, é uma palavra mais, né? Então diz que a vereda dos justos. É importante a gente interpretar todos os versículos da Bíblia pela própria Bíblia. Se a gente olhar por olhos humanos, nenhum de nós é justo, mas Deus deixa uma palavra, que Abraão creu e foi-lhe imputada a justiça. Se você olhar para a vida de Abraão, ele falhava na hora de tomar decisão, ele chegou a mentir 2 vezes, dizendo que Sara era sua irmã, para escapar dos homens. Além da questão da incredulidade, a mentira.
Mas esse homem foi trabalhado por Deus. Esse homem, ele foi chamado de amigo de Deus. Então o caminho, a vereda do justo, o justo é aquele que recebe a justificação. Leia toda a carta de Romanos, peça ao Espírito Santo a abrir o seu entendimento. Essa carta chama-se a carta da justificação, ou seja, Deus ele imputa em nós que cremos, como o nosso pai Abraão, que é o pai da fé, a justiça. Então eu olho para mim e eu não me julgo justo, mas pela palavra, que vale mais do que o meu achômetro, eu sou declarado justo porque eu criei em Jesus Cristo, e você também. Então é para nós esse versículo. O caminho nosso, o caminho dos santos, dos justos, é como a luz da aurora. O que é a aurora? Não é a marca de frios, leite, não. E também a sua vizinha lá, a dona Aurora, não é essa. A aurora aqui, o que é? O amanhecer. Como é que é o amanhecer, meus irmãos? O amanhecer, ele já começa clareando a noite. E quando a gente anda à noite, se não tiver uma luz, a gente tropeça e cai, não é mesmo? Então é esse processo de ir clareando, que nós vamos muitas vezes até tropeçando e caindo, que vai ser, até ser o dia perfeito. O que é o dia perfeito, meus queridos irmãos? O arrebatamento da igreja, ou a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o dia perfeito, porque Ele é a luz verdadeira, é o sol da justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse versículo diz, vai brilhando, e quando a luz brilha, a gente não tropeça. Nós abrimos aqui a igreja, e nesse horário já está anoitecendo, né? O entardecer, o anoitecer, e nós precisamos acender as luzes, para a gente não tropeçar em nada, não bater o rosto no pilar. Então a luz é importante, Jesus é importante. Jesus falou, eu sou a luz da vida, aquele que me segue não andará em trevas nenhuma. Olha que coisa linda, louvado seja Deus. Ele esclarece, Ele ilumina, Ele trabalha, louvado seja Deus, aleluia. E o dia perfeito é o dia que nós estaremos com o Senhor para todo sempre na glória. Esse é o dia perfeito. E um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Será a eternidade, louvado seja Deus. E nós estaremos libertos da carne que tanto faz com que padeçamos. Não é mesmo? Hoje faleceu, quantos anos tinha, Vânia? 11 anos, né? Um jovenzinho de 11 anos, apareceu um tumor debaixo do braço, e o médico falou, não deve ser nada, e aquilo evoluiu, e ele foi para Barretos, e fizeram uma grande campanha para ajudar a família que não tinha condições. E quando a gente estava saindo de casa, a gente recebeu a notícia que ele partiu para a glória. Esse mocinho, ele falou que quando ele crescesse, ele queria ser um pastor. E Deus se agradou tanto dele, que o tomou para si. A família fica sofrendo, mas esse mundo é assim, meus irmãos. Eu me lembro de um poema feito por uma irmã lá da Lagoinha. Eu acho que não sei quantos irmãos chegaram a ver. Ela pegou aquele versículo em que Jesus fala, nesse mundo tereis aflições, e ela falava assim, nesse mundo tereis diabetes, nesse mundo tereis hipertensão, nesse mundo tereis bipolaridade, nesse mundo tereis borderline, nesse mundo tereis esquizofrenia, nesse mundo tereis perdas. Quantas coisas teremos nesse mundo, e no dia perfeito essas coisas já se passaram e tudo se fez novo. Nenhuma lágrima mais cairá dos nossos olhos, toda aquela angústia, aflição se dará lugar a uma alegria sem precedente no nosso coração. Seremos como anjos do céu, e o nosso Pai será a própria luz da nossa vida, e naquela cidade não se precisará mais do sol, porque o próprio Senhor, a própria luz do Senhor brilhará. Glória a Deus, aleluia. Vamos
ver outro versículo sobre a santificação. Também, Filipenses 2, versículo 18, Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses fica logo depois de Coríntios, Efésios, Colossenses, antes de Colossenses. Capítulo 2, versículos 11 e 13. Quem achou, gostaria de ler, por favor? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação, como temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Esse texto é muito rico e muito profundo. A Bíblia fala assim, que de obediência, começa o versículo, né? De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste. Essa igreja é uma igreja obediente. Obediente primeiro à palavra de Deus, não obediente para homens verem, mas obedientes para que Deus veja. Deus nos manda orar, vamos orar. Deus nos manda confessar, vamos confessar. Deus nos manda jejuar, vamos jejuar. E assim estaremos operando a nossa salvação. No finalzinho fala assim, operai a vossa salvação com temor e tremor. O que significa isso? Temer a Deus de uma forma, nos padrões bíblicos. Quando Moisés teve um encontro com a sarça, e ele era um homem que já estava há 40 anos no deserto, não foi isso? Ele viveu 40 anos no Egito, se casou com Zípora e foi para o deserto, e lá no deserto ficou 40 anos, e nessa hora está se cumprindo aqueles 40 anos que Deus chama ele para ser o libertador. Ele é acostumado 40 anos a andar no deserto, a ser pastor de ovelha. Ele era acostumado a ver o arbusto queimar, porque o sol do dia é muito forte, muito seco, e aqueles arbustos eles se queimavam e se consumia, virava pó. Mas ele viu um arbusto que não se consumia, o fogo estava, e ele observou aquilo. O que a voz falou com ele? Descalça. Tire as sandálias dos seus pés, para onde você quiser sagrado. Isso mesmo. Eu vou lhes revelar uma coisa que acontecia também no tempo de Jesus. Ele era pastor de ovelhas. Jesus andava pelas estradas que os romanos criaram, esse negócio de estrada, pavimento, para passar as regiões para o combate. Muito bem. Mas era comum nas estradas os animais soltarem o seu DNA. Então a sandália de uma pessoa que vivia no deserto, perto das cabras, ovelhas, etc., e também aquelas pessoas que passavam por aquelas estradas, se sujavam daquele material expelido lá pelos animais. Então ficava sujo. E o pé, por isso que eles lavavam o pé, chegavam em casa, né? Teve um lá que não deu a água para Jesus lavar o pé, daí veio uma moça e ali orou, chorou, enfim. Quando Deus está falando isso, Deus fala da impureza que estava com Moisés. Então, tirar o sapato não era porque eventualmente aqueles detritos incomodavam a Deus, mas é que Deus queria santificação, separação, fala de limpeza, de pureza. E isso é uma coisa que Deus pede. E Moisés, ele tremeu, ele ficou trêmulo, ele tremeu mesmo, porque ele sabia que ele estava na presença de Deus Todo-Poderoso. Operai a vossa salvação com temor, porque o temor, meus irmãos, é o princípio da sabedoria, e sabedoria é saber o que fazer. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer?
mas o temor do Senhor nos dá essa sabedoria. E uma coisa também, quando ele está tremendo, ele estava receoso, assim como Daniel também, João na ilha de Patmos, do juízo de Deus. Isaías, quando estava no templo, ele se fechou lá no templo que Salomão havia construído. E o templo tinha as portas e as dobradiças. Foi na época que morreu o rei Uzias, e ele dependia muito do rei Uzias, porque tinha dado pensão alimentícia para ele lá comer. Mas quem nos alimenta fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, não é rei Uzias da vida, é Deus. A nossa dependência, com todo respeito, não pode ser de um pastor, de uma pastora, de um líder, de uma líder, mas de Deus. Então ali, eles estavam naquele templo porque o rei Uzias havia morrido, e a ido dele aquela muleta para ele se escorar, vamos dizer assim. Quais são as muletas que nós nos escoramos muitas vezes? Se são pessoas, eles caem, a gente cai juntos. Mas apoiar e confiar no Senhor, porque Ele é eterno. Louvado seja Deus. E diz o texto que ele estava orando e de repente se encheu de fumaça. Fumaça fala do incenso do sumo sacerdote. Ele enchia o santo dos santos de fumaça. Fumaça também significa a oração dos santos, que vai subindo para que Deus cheire. Meus irmãos, de repente, aquele templo se enche com a orla do verso do Senhor, e ele vendo tudo aquilo, e os umbrais da porta, as fechaduras, as maçanetas começaram a chacoalhar. Imagina se você está à noite aqui orando, vem a irmã Rosa, a irmã Andriele para orar, daí a pouco começa esse grande mistério de Deus. Dá vontade de sair correndo, não é? Talvez esse medo que o senhor está querendo dizer que ele teve. Sim. Esse medo, E ele justifica o medo dele, ele justifica o temor e o tremor dele. Ele fala assim: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei. E não era só isso não, meus irmãos. Diz que ele ouvia os serafins, ele viu os serafins, e ele observou que eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam os pés. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Cuidado com o que fala, cuidado com o que ouve. E com 2 cobria as vistas, porque a glória de Deus, nenhuma glória nós, Senhor, Salmo 115, mas o teu nome dá glória. E diz que com 2 eles voavam. E a gente tem uma tendência de achar que eram 3 serafins, porque eles falavam santo, santo, santo. Podia ser milhões deles, podia ser milhares, como diz o Apocalipse e outros livros. E aqueles serafins, que são anjos em fogo, incandescentes, olha, ele vê naquela visão, ele fala assim: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei. Se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz que um serafim saiu e foi lá no altar de brasa que tem no templo, ele com uma tenaz. Tenaz é um objeto que, eu não sei se você já viu, o funileiro, ele com uma tesoura, ele não pegou com a mão, porque o fogo do Senhor é santo, o fogo do Senhor purifica, e o anjo não precisava de purificação. O que precisava de purificação eram os lábios do profeta, e tocou nos lábios. Deus não acusou, Deus não falou: você fala palavrão, você fala coisas más contra as pessoas, os teus lábios estão assim porque você é um cachorrão. Ele purificou o pecado. E ele ainda falou: Deus, quem enviaremos? Quem irá por nós? Quem enviaremos para o hospital amanhã? Quem irá por nós? Falar aquelas pessoas que têm câncer.
Meus irmãos, se eu olhasse para os homens, eu não iria para o hospital. Eu estava conversando com a minha esposa essa tarde. Nós vamos porque nós temos uma missão, pregar o Evangelho, e nenhuma glória a nós, porque eu sou pecador. Quem irá por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos estudando sobre a evangelização, como é importante esse texto de Isaías. Daí você vai falar assim, mas eu tenho coisas na minha vida. Irmãos, Eclesiastes fala assim, quem olhar para o tempo atmosférico, climático, nunca semeará. E aquele que olhar para os ventos, quantos ventos na nossa vida? Quantos ventos contrários, ventos que querem fazer o nosso barco lá de Jonas naufragar. E a gente lê a palavra de Deus que fala que alguns naufragaram na fé, mas eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, e ninguém as arrebata da minha mão. Vem o vento, vem todas as coisas, e o Senhor vem até as quedas, e o Senhor nos apruma, porque o justo cairá 7 vezes e Deus o susterá, mas caindo o ímpio, ele é levado pela corrente das águas. Louvado seja Deus. Alguém pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Santificação. Fala o texto que lemos de Filipenses: operai a vossa salvação com temor e tremor. Agora olha que coisa linda, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Louvado seja Deus, porque essa carta, ela vai falando, o contexto vai falando de Cristo Jesus, de obediência dele, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Às vezes a gente cai no pecado do orgulho. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, eu estou tão bem com Deus, e muitas vezes a gente despreza os mais fracos. Tem uma irmãzinha, essa semana passada, ela foi lá para uma irmã de Petrópolis de oração, uma senhora, vida de oração tremenda, e ela falou assim, Vera, eu não sei qual é o ministério, meu esposo canta, toca, porque o esposo dela é o Ney, e o Ney, ele era, antes de se converter, ele era conhecido em Petrópolis como Ney do Cavaco, toca bem, né? Tanto é que ele gosta desse negócio de sambistas de Cristo e tal, e eu dou uma força para ele, porque eu sei que eles pegam todo aquilo que eles têm e fazem, e vão lá para a rodoviária, vão para as ruas, e vão cantar, e as pessoas muitas vezes até sambam junto com eles lá, mas eles pregam o Evangelho, louvado seja Deus. E aí então ela falou, Vera, eu não sei qual é o ministério, que ela sempre traz pedido de oração para Vera, e ela ficou impressionada com esse negócio de orar, e orar, passa 1 ano, passa 2 anos e tal, e é uma pessoa que se preocupa muito com as vidas. Então ela traz por exemplo, um pedido de oração de uma moça, não uma moça, mas talvez aos 40 e poucos anos, tinha um cabelo bonito, era uma moça bonita, de repente começou a nascer, o corpo da moça começou a coçar todo, ela tem vários problemas, e o cabelo ela teve que rapar, porque tinha piolho e bichos que saíam da cabeça. Nós não sabemos se isso é uma obra maligna. Nós estamos orando, estamos acompanhando de Caruaru. O nome dessa moça é Regiane. Ó Deus, que cure a Regiane. Mas essa irmã Sandra, ela descobriu que o ministério dela é interceder, porque ela se importa com as vidas. Ela traz vários pedidos de oração. Quem sabe alguém aqui ainda não sabe qual é o seu ministério. E eu diria, é o ministério mais glorioso que tem. Porque quem ora em secreto. Uma pessoa que toca no louvor, todo mundo vai ver. Um pregador,
todo mundo vai ver, mas uma pessoa que está ali orando, que está jejuando, e ela o faz para Deus, e Deus vem em secreto, e grande vai ser o galardão. O processo da santificação, sem oração, não acontecerá. E eu vou falar uma coisa para vocês: o caminho é muito estreito, o caminho nos impõe algumas dificuldades, que nós só venceremos com oração, com jejum, com súplica. Muitas vezes a gente vai escorregar no caminho, e Satanás vai dar uma gargalhada em tudo, mas fiel é aquele que nos chamou. Vamos ver Filipenses 1,6. Quem pode ler? Um 6, Filipenses. É só voltar um capítulo. Que coisa linda, né? Ele começou uma obra em nós. Nós éramos como aquela terra, sem forma e vazia. Tem uns irmãos que eles gritam, né? Não sei se vocês já foram em cultos assim um pouco mais acalorados. Eles gritam assim, terra! Já viram, né? Nós éramos uma terra, sem forma e vazia. Não tem? Tem uns que dão até um pulo lá, salta, dá um rabo de arraia e grita, terra, né? Se você não está preparado, você tem pressão alta, as pessoas falam. Chega a sair do corpo. A alma bate com a cabeça no teto. Mas nós somos uma terra sem forma e vazia quando nós vemos a Deus. E Deus começa a trabalhar naquela terra. Percebe? Daí vem o segundo homem, o segundo Adão, que é formado em nós. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Até que Jesus seja formado em nós, a essa palavra, a varonilidade perfeita, a estatura de Cristo. Então isso leva tempo. Muitas vezes Deus quer trabalhar na nossa vida e a gente fala, não Senhor, não dá, tenha misericórdia de mim. Daí, como Ele é amoroso, e Ele sabe o que Ele faz, Ele tira a mão.